Olá, por que que a mentira tem a tendência, tem a vantagem de ser vitoriosa em cima da verdade neste mundo, neste plano, nesta condição? Nós temos que entender que, segundo Santo Tomás de Aquino, a verdade nada mais é do que adequar a nossa inteligência ao ser das coisas. E por que ser das coisas? A verdade não é uma ideia, uma mera abstração, uma mera teoria, uma mera lógica. Isto seria contraditório. Por quê? Porque a ideia, por definição, ela não tem vida em si. Ela não é uma coisa... Tipo assim, quando a gente tem um pensamento, é um ato de vontade. Porque se a ideia existisse meramente, sem ter uma vontade que queira a absorver, a obter, a planejar, a descobrir, não seria necessário, né, uma ação pessoal, né? Por isso que nós cremos em Deus. Nós não cremos em uma coisa puramente teórica, sabe? Um design inteligente puro, como se só a inteligência por si só organizasse as coisas. Não, existe uma coisa chamada vontade que exige uma ação pessoal, ou seja, é um ato da personalidade, né? É uma força personal, né? Lembrando que persona em latim significa pessoa, né? Já que estamos falando da Igreja Católica, dos santos, da influência tomista, nós temos que ver que, neste contexto, a verdade não é uma mera ideia, até porque para você contemplar a verdade, explicar a verdade, a inteligência por si só, ela seria cega, ela não seria sequer inteligência. Por quê? Porque não teria uma ação que a conduzisse. Explicando este contexto, né, que parece confuso, mas vai ficar coerente no decorrer da explicação, nós vemos que a mentira, ela tem uma vantagem. Por quê? Uma grande vantagem, né? Uma tendência de glória, de vitória neste mundo de burros, onde eu sou o primeiro, né? Um dos primeiros, porque a mentira, ela não precisa de referente. Nós temos que entender que a verdade, ela exige três coisas, ou quatro coisas: contexto, associação, referente e o objeto, né? Por que que, se eu falo, temos que, para melhorarmos a segurança pública, nós temos que desarmar a população? Um discurso esquerdista. Por que que o esquerdista, muito geralmente, tem vantagem ao falar esta merda? Porque ele não precisa, né, o mentiroso, né, o persuasivo, o ideólogo, como ele está no ramo das ideias, no ramo da abstração, no ramo puramente teórico e inútil, porque a mentira, por definição, é inútil, é fraca, é vazia, não se sustenta na lógica, né? O ideólogo, o esquerdista, o militante, quando ele fala isto, ele não precisa do referente real, dos dados estatísticos que provam que realmente o desarmamento é melhor. Ele não precisa citar referências, citar autores, sociólogos, psicólogos, literatura, filosofia, que envolve percepção, que nos dá todo o apetrecho, no mínimo um apetrecho, para podermos... Não. Ele não precisa ir muito longe. Por quê? Porque a mentira não precisa nem sequer de contexto, né? Não precisa de referente, não precisa de associação, pegar outros países onde o desarmamento deu certo. Não precisa. Como a mentira é uma coisa puramente persuasiva, ela não precisa, perceba que eu estou repetindo toda hora isso, ela não precisa de referente, ela não precisa ter uma finalização lógica. Ela muitas vezes é apresentada como sofisma. Sofisma, na filosofia, é quando a premissa não tem nada a ver com a conclusão, ou melhor, quando a conclusão não tem nada a ver com a premissa. Então, se as armas estão matando, a solução é desarmar a população. Não. Quem disse que as armas por si próprias matam? As armas na mão dos bandidos matam. E por que a pessoa que é de direita, que é um conservador, né, como eu, quando eu falo assim, para melhorarmos a segurança pública, nós precisamos, no mínimo, reformar o nosso Código Penal, que é de 1940. Mas Vinícius, uma pessoa inteligente falaria, né? Mas Vinícius, isso levaria no mínimo 5 ou 7 anos. É verdade. Por quê? Porque justiça significa equilíbrio, que deriva de proporção. Para nós sabermos o equilíbrio em um país de 200 milhões de habitantes, que tem 50 mil homicídios por ano, que tem os políticos mais caros e mais imprestáveis do planeta,
que tem uma verdadeira bandidolatria, cleptocracia, né, que é o reino dos bandidos, narcotráfico, prostituição consagrada, homenagens a bandidos através de filmes, histórias, sabe? Um país que é dominado por mais de 50 anos pelo socioconstrutivismo. Um país que é altamente secularista. Nós temos a identidade nacional católica, nós temos a tradição católica que veio de Portugal, mas quem domina as universidades são ateus, liberais, comunistas, feministas, gaysistas, etc. E aí? Bom, fiquei feio fazendo assim, né? Não, para nós reformarmos este Código Penal, que é de 1940, nós levaríamos, no mínimo, de 5 a 7 anos para propor uma coisa que pelo menos iria andar. Porque, para analisar cada situação, né, nós precisaremos de um altíssimo conhecimento sociológico, psicológico e literário da coisa, filosófico, lógico, ontológico, econômico. Então, para nós equilibrarmos, no mínimo equilibrarmos tudo o que aconteceu nos últimos 100 anos, nós teremos que levar no mínimo de 5 a 7 anos para debater a situação, para chegar nas universidades, para chegar nas igrejas, para chegar no jornalismo, para chegar em todo mundo. E teremos que ter advogados altissimamente capacitados. Por que quando um conservador fala um treco desses, o negócio simplesmente não vai? O pessoal não deixa nem o cara acabar de falar. Porque o conservador, ele está com o referente, ele está com o contexto, ele está com a associação e ele está com o objeto. E está com a cabeça no lugar. Que eu acho que é a principal coisa. Então, cara, os mentirosos, por que nós não devemos debater, por exemplo, com o demônio? É só porque ele é inteligente? É só porque ele é asqueroso? Não. É porque quando você vê que a vida da pessoa, que a meta última de qualquer ser humano, qualquer criatura inteligente, é a pura persuasão, é a pura escapatória intelectual, é o puro sofisma, charlatanismo, você percebe que o argumento aqui não é que você deve rebater a pessoa, que você deve bater na pessoa, não. Você simplesmente não fala nada. Por quê? Porque a mentira, por si só, conhece aquela frase, o mal por si só se destrói? Então, quando você vê uma pessoa que faz da sua vida uma mentira constante, um fingimento constante, vai chegar um momento em que ela vai fatalmente enlouquecer, direta ou indiretamente. Por quê? Porque o louco, por definição, ele não está na realidade. Entende? Inclusive, eu asseguro para vocês que no Brasil, o número de pessoas loucas é muito maior do que o de pessoas burras. Não estou brincando. Pessoas, por exemplo, que se dizem universitárias, mas são analfabetas funcionais ou semi-analfabetas, médicos que, em vez de curar, eles só pretendem abafar o sintoma, padres e pastores que, em vez de tirar o demônio, colocam arte em nome da feiura, prostituição em nome do empoderamento feminino, aborto em nome da saúde pública. O número de loucos é muito maior do que o número de pessoas burras. Se o problema do Brasil fosse só burrice, tava bom pra caralho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima, que necessariamente pisará na cabeça da serpente.